Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo maravilha, cara. Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Eu não sei se eu não estou enchendo o saco de fazer essa pergunta, porque Porto Alegre, pelo jeito, não está evoluindo muito. A gente está com 1 ano e meio de podcast, tu não me disse nada de bom, eu vou parar de fazer essa pergunta para ti. Tá evoluindo essa cidade ou não? Tá evoluindo em alguns sentidos, está piorando em outros, mas na verdade eu sou um otimista, eu acho que Porto Alegre está melhorando. Por exemplo, Porto Alegre, apesar do prefeito que eu não gosto, que está hoje em dia, não tem um prefeito petista há muitos anos, então tu não considera isso uma evolução? Com certeza. 16 anos daquela gente aí. Exato, a gente tem que aguentar eles. Melhorar. Cara, nós estamos hoje começando uma nova série de empreendedores. E hoje nós estamos com o nosso convidado, José Renato Hopf. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Prazer estar conversando com vocês aí. Paulo, o Júlio. É um prazer bater uma bola aí com vocês aí, esse nosso bate-papo. Como vocês viram no título do nosso episódio, essa nossa nova série nós vamos tratar daquele lugar que está meio no imaginário de muitas pessoas que leram na literatura do dito livro, que eu não sei se é verdade, mas do livro que é dito como o segundo mais influente da cultura norte-americana, que é A Revolta de Atlas, que dentro desse livro é citado um ambiente, um ponto geográfico não específico, que é chamado de Vale de Gaut. Então a gente vai falar com pessoas e empreendedores que estão construindo esse Vale de Gaut, né? Basicamente isso. E hoje, para começar, o José Renato. Antes do currículo do nosso convidado, Júlio, eles estão construindo o Vale de Gaut em meio à civilização decadente, né? Então eles... é que é exatamente que nem o Vale de Gaut, só que eles ainda não fugiram. Que deve ser muito mais difícil. Tá bom. É interessante a abordagem, né? Na verdade, a grande dificuldade que a gente enfrenta, mas eu, como todo empreendedor, o empreendedor é otimista, né? Então a gente tem que sempre ver os lados positivos, né? Tem vários. Júlio, convidado de hoje, a gente pulou o CV dele antes dele falar, então, por que ele está construindo o Vale de Gaut em meio ao Brasil. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? José Renato Hopf, formado em administração com ênfase em análise de sistemas pela PUC do Rio Grande do Sul. Clubinho da PUC aqui, seguindo o Clubinho da PUC, com especialização em Sistema de Informação e Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA na FGV. Trabalhou no Banrisul, cofundador da GetNet e cofundador da ForAll, hub de plataforma e negócios digitais. Mais uma vez, muito bem-vindo. Primeiramente, Zé Renato, eu apresentei aqui que nós estamos iniciando uma série sobre o Vale de Gaut. Falei mal de Porto Alegre, falei mal de um monte de coisa, eu só falo mal. Eu sou um pessimista e o Fux é um otimista. Qual é a tua percepção sobre Porto Alegre, o ambiente de negócio, não só Porto Alegre, porque o teu negócio ele passa fronteiras, né? Qual é a tua percepção sobre o ambiente de negócio? Porque a gente vai falar bastante sobre a tua origem, mas só para conectar como nós falamos inicialmente. Qual é a tua percepção sobre o ambiente de negócio no Brasil? Olha, nós vivemos, né, o Brasil é uma economia muito fechada, né, então sobre o aspecto de abertura ao empreendedorismo nós temos um problema muito grave, acho que não é só Porto Alegre, né, o nosso país, ele como um todo, ele não é favorável aos negócios, né, somos uma democracia, mas a gente vive com vários equívocos sob o ponto de vista, né, de liberdade econômica, facilidades ao empreendedorismo, uma burocracia absurda, né, então podemos citar um zilhão de coisas, né. Tive recentemente na China, tive recentemente em Israel, e não precisamos nem falar dos Estados Unidos, né, ou de Nova Zelândia, Austrália, né, os ambientes totalmente favoráveis aos negócios, mesmo a China, um país com um regime político totalitário, mas na parte econômica ele é totalmente inspirado na Austrália, né, então é um ambiente muito mais propício a que tu possa empreender, e o Brasil sofre disso, né, sofre dessa dificuldade, mas tem outras coisas positivas, nós temos essa dificuldade, mas nós temos várias coisas positivas e por isso o teimoso aqui resolveu empreender de novo aqui no Brasil e em Porto Alegre, né? Falando um pouquinho de Porto Alegre, a gente vem numa mudança, né? A gente viveu um tempo muito forte aqui de
uma esquerda complicada, né, realmente que via com maus olhos o empreendedorismo, né? Então, vamos deixar essa agenda aí, talvez para uma outra conversa, talvez mais sobre torno político, vamos dizer assim. Sensacional. É isso aí mesmo, porque se a gente ficar falando de política em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil, vamos ficar muito deprimido aqui. Mas então, Zé, tu tem uma trajetória muito, digamos, muito peculiar, né? Porque, para quem não sabe, quando a gente falou o currículo do Zé ali sobre a trajetória empresarial, trabalhou inicialmente no Banrisul, né? Para quem não sabe, é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco estatal. E, enfim, um banco com deveras críticas já sofridas aqui nesse programa, com certeza. Mas antes de chegar dessa migração de alguém que saiu do Banrisul para abrir 2 empresas de sucesso, na tua trajetória, na tua infância, adolescência, Zé, tu te identificava com a ideia de ser um empreendedor? Tu teve momentos de empreendimento como jovem que tu pensava, quem sabe isso? Sabe que isso é uma coisa que é um bichinho que já nasce com a gente, né? Essa coisa da pessoa, eu sou muito ansioso, né? E eu acho que a vida tem que valer a pena. Então, desde criança, eu sempre olhava as coisas e queria ver o que eu podia fazer para poder que a nossa sociedade fosse melhor, que o nosso mundo fosse melhor. Eu sempre me dediquei muito a causas, assim, causas que pudessem realmente, assim, gerar impacto. Eu me lembro de quando eu era bem menino mesmo, assim, eu me preocupava com natureza, me preocupava com as pessoas, então sempre foi uma coisa, até eu me lembro da minha mãe falando isso, né, que eu tinha essa coisa, assim, né, essa coisa de ser inquieto e de querer, assim, poder fazer coisas que pudessem realmente, mais no sentido, como dizer assim, fosse uma coisa de uma projeção pessoal, né? Eu sempre até, o pessoal me ouve falando, né, acha que daqui a pouco a pessoa, ele fala em público tranquilo. Não, eu sempre fui muito tímido, né, por incrível que pareça, nas questões de item pessoal, mas eu, ao mesmo tempo, essa vontade muito forte minha de querer mudar o mundo, né, esse é o termo que meu pai e minha mãe diziam, lá vem o Zeca, né, na verdade, dentro de casa, meu apelido é Zeca, muita gente me chama de Zé ou Zeca, né? José Renato ou Zé Renato, só minha mãe braba, né, então... Aí, mas assim, e um pouco da cultura que veio de casa, né? Meu pai era militar, né? Então, da aeronáutica. Eu até cheguei para a Academia da Força Aérea, cheguei a ir para lá. E meu avô era alemão, né? Minha bisavó veio entre a Primeira e a Segunda Guerra aqui para o Rio Grande do Sul. Ela era empreendedora, né? Criou um restaurante aqui, o restaurante da Dona Maria, no centro de Porto Alegre. E meu pai sempre me deu assim tive muita, como é que é? Eu devo muita coisa à minha família, assim, meus pais, né? No que tange assim a questão da valorização ao trabalho, a importância do trabalho na vida das pessoas, né? Família sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Então, essas coisas me marcaram muito e eu acho que muito do que eu consegui realizar na minha vida se deve a essa cultura, né? Que eu recebi da minha família. E essa ética de trabalho e tal, como a ética protestante comum nos Estados Unidos e tal, mas tu teve de família, então, uma criação voltada, trabalhar é importante, muitas vezes trabalho pelo trabalho? Eu acho que a forma como as pessoas enxergam o trabalho, às vezes, no Brasil, por trás desse problema que a gente começou a nossa conversa, né? Existe essa questão do trabalho ser uma coisa ruim, né? Que eu não sei por que a cultura latina tem essa coisa, né? Trabalho é uma coisa importante na realização pessoal, né? Para mim, ela sempre foi fundamental, né? E como fundamental, eu nunca vi como uma coisa ruim. Então, trabalhar, as pessoas, e quando é que tu vai descansar? Eu disse, não, mas eu tô feliz, eu tô fazendo o que eu gosto, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Sempre foi uma coisa, ao mesmo tempo, tímido por alguma coisa, mas, por outro lado, eu sempre gostei de fazer coisas com pessoas, eu sempre gostei de interagir muito, de colaborar. Então, o que hoje é uma dinâmica dessa nossa nova economia, sociedade digital, que a colaboração sempre para mim foi uma coisa tipo assim, eu não consegui pensar diferente, né? Então eu sempre trabalhei assim em equipe, sempre gostei de construir junto com os outros, eu sempre achei que as coisas só se conseguem construir coisas assim grandes, perenes, se tu constrói com muitas pessoas junto contigo. E então são coisas assim que estão na minha formação, né? Eu fiz colégio militar também, né? Então acho que isso é uma coisa que me ajudou muito, me deu uma base muito boa de educação sobre todos os aspectos, né? O colégio militar eu acho que foi um colégio que para mim me deu uma formação muito boa, né? Uma formação acadêmica muito boa, que me ajudou muito na minha vida pessoal também. E a formação militar tem, por um dos princípios básicos, é a disciplina, né? E antes, então, de entrar no teu dia a dia ali, tu acha que a disciplina é um fator diferencial para ti? Absolutamente. Eu acho que isso
isso é uma coisa muito importante, né? Então, eu costumo dizer assim que é até uma coisa que eu não cheguei a ler num livro, meio que uma tese que eu acabei olhando para trás e vendo, né? Eu digo assim que algo para que possa dar certo, né? Ela tem que ter normalmente quando tu vê uma empresa, um negócio, normalmente ele é um tripé. Ele é um tripé que envolve um sonho grande, mas um sonho grande que tenha planejamento e disciplina, né? Envolve uma equipe de empreendedores, né? Como eu digo, ninguém constrói nada sozinho. Às vezes, quando alguém vem falar comigo, o cara começa a falar eu disse, tá, mas quem que tá contigo? Não, eu lidero e tem uma equipe comigo, mas assim, eu digo, pá, aí tem um ponto que tu precisa ajustar, sabe? E por terceiro, tem que ter um investidor estratégico, né? Então, eu acho que esse tripé do sonho grande com planejamento e disciplina, uma equipe de empreendedores e um investidor estratégico, e que é um investidor estratégico, né? Aquele que vai ajudar no teu negócio, né? Seja não apenas com dinheiro, mas vai ajudar com cultura, e todo negócio precisa disso, né? Então, para mim, esse é o tripé. Toda vez que eu vejo um negócio que ele tem esse tripé, ele tem uma chance muito grande de dar certo, né? E aí, por isso a disciplina, né? Eu acho que é um ponto que tu falou, né? A cultura, a disciplina, essas coisas são coisas que são fundamentais no empreendedor. E aí não precisa ser só o cara, né? Ou a cara, né? Na verdade, tem que haver disciplina na execução, né? Então, às vezes, a pessoa não é disciplinada, ele tem que ter um sócio que ele seja disciplinado. Não existe perfeição, né? Porque pessoas perfeitas não existem, né? Existe a empresa com pessoas que se complementam e fazem o que é necessário para que tu possa executar. Então, eu sempre procuro me cercar de pessoas que me complementam o meu skill, né? Então, eu sempre digo assim, né? O Federer, né? O Federer é um cara que eu admiro, né? Que é um baita de um exemplo de um cara determinado, né? Agora o Federer, se for jogar futebol, ele vai jogar bem, ok, né? Mas não vai ser o Federer no futebol, né? Nem o Neymar, né? Ou sei lá, um outro jogador que o Neymar não é um bom exemplo. Acho que hoje em dia, para mim, em termos de referência futebolista, eu dei um exemplo errado aqui, né? Mas tem tantos jogadores bacanas. D'Alessandro, velho. Tem tanta gente bacana aí, né? Que eu digo, a gente tem que se cercar de pessoas que complementem, né? Então, se tu não é disciplinado, tem que ter alguém junto contigo que seja disciplinado, porque precisa de disciplina para uma execução adequada, né? E quais são as outras características que tu acha fundamental para um bom empreendedor? Eu acho que tem esse tripé que envolve um sonho grande, com planejamento e disciplina, uma equipe de empreendedores e um investidor estratégico, e junto nesse processo tem que haver o que eu chamo a base disso aí, a cultura, né? E abaixo da cultura, os valores. E na cultura, a gente tem uma série de aspectos, né, que envolvem para que esteja um alinhamento entre as pessoas, né? Precisa haver confiança, né? Porque vai dar problema, né? Então, dentro de uma empresa, vai dar problema. Todo negócio enfrenta problema, de acordo com eu já vivi vários estágios, desde uma startup do zero, começar do zero, até uma empresa gigante, né? Como a GetNet, agora o hub da Forol, que são um conjunto de 9 empresas. Então, ampliei o problema, né? Então, nesse tipo de situação, em cada fase, vão ser problemas diferentes. Então, é fundamental que exista muita dedicação, muito sacrifício, né? Muita resiliência, né? Eu brinco que o empreendedor nato é aquele cara resiliente, né? E aí muitas pessoas perguntam, mas como é que tu diferencia se aquilo é teimosia ou é resiliência, né? É simples, né? Quando dá errado é teimoso, quando deu certo é resiliente, entendeu? Então, porque no fundo, mas como é que tu faz para ser mais resiliente que teimoso, né? Aí tu tem que cercar de gente que tu confie, para que tu ouvir, né? O empreendedor ele é muito dedicado ao sonho dele, né? Então, os empreendedores, né? Então, por isso que é importante ter mais gente junto, ou até um investidor estratégico, essa pessoa que te ajude com conselhos, para que tu erre menos, né? Para que tu seja resiliente quando tem que ser e que tu não seja teimoso quando não tem que ser, né? E aí escutar pessoas em volta, né? Então, faz o caldo do sucesso, ele tem um pouquinho de tudo isso aí, né? Desse tripé, embaixo uma cultura e todos esses aspectos que eu estou comentando agora, né? Que é tu ter resiliência, dedicação, né? Uma cultura forte, ter confiança nas pessoas, né? Eu acho que aquela história, né? Não tem negócio bom com gente ruim, né? Então, quando as pessoas... Aí não estou falando daquela coisa meio piegas, eu digo de coisas muito mais profundas, né? Que é a cultura de tu fazer o correto, né? Eu para mim, até em função da minha disciplina militar e da minha cultura alemã, para mim o certo é certo e errado é errado, né? E como a gente fala de tecnologia, eu gosto muito de coisa, eu sou meio nerd mesmo, eu gosto de Darth Vader, eu digo, pessoal, não tem essa história de espada cinza, amigão. Ou o cara é Luke ou o cara é Darth Vader, entendeu? Então, e Darth Vader não tem espaço. Aí o cara, não, mas veja bem, depende. Olha o que aconteceu com o Brasil com esse veja bem, né? Uhum. Então, onde a ética vai pro saco, né? E o Brasil afunda, né? A corrupção toma conta, né? E tem muito empreendedor correto, né? E esses empresários, filha das mães aí, esses caras fizeram muita cagada, acabam estragando um pouco a imagem, né, do empresariado brasileiro, achando que para ser empresário tem que ser corrupto, né? Pelo amor de Deus, né? A ampla maioria dos empresários não são corruptos, são honestos, né? Aliás, a maior parte da população ela é correta, né?
Então, graças a Deus, né? Então, a gente tem que se inspirar naquelas pessoas que fazem o correto. E eu acho que eles estão vivendo uma grande onda no empresariado que ele é batalhador e vence com seus próprios esforços, né? Acho que isso é muito bacana. A questão da lógica liberal, ela tem muito disso, né? A lógica liberal, ela... Podemos começar a falar do Vale aí, mas a lógica liberal, ela aborda bastante esse ponto, né? E isso que eu gostei muito da nossa causa, né? Que é entender que hoje em dia não há espaço para o cara faz uma coisa errada, o mercado mata, né? Então, existem certas coisas. A reputação é uma coisa fundamental, né? Então, se o cara não faz porque veio de cultura, se a ética veio de cultura, o mercado vai fazer ele fazer certo, senão ele não vai ter espaço, né? E isso eu acho uma coisa boa no mundo. O mundo está se tornando cada dia melhor, né? Eu sou extremamente otimista em relação a muitos aspectos, né? Boa. Dentre essas skills que são necessárias ou suficientes, não sei, essas skills que para se formar essa receita de bolo do empreendedor. A pessoa nasce com ela, desenvolve com ela. Tu se desenvolveu em que momento essas skills? Veio direto da tua família ou em algum momento da tua carreira outras partes dessas skills entraram? Todo dia, quem me conhece e lida todo dia comigo sabe que todo dia a gente tem que aprender um pouco. Uma coisa importante é a gente se conhecer, entendeu? Saber onde é que estão os pontos que... Porque normalmente a tua qualidade, ela às vezes é o teu defeito, né? Então a pessoa é muito criativa. Isso é bom, mas isso é ruim. A pessoa é muito ativa. Isso é bom, porque o ansioso é muito ativo, mas isso é ruim, entendeu? Quer dizer, dependendo da situação e do momento, as tuas qualidades podem se exacerbadas, pode virar teu defeito, né? Então, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo e se cercar de pessoas que possam completar skills permitem que a gente possa fazer com que a empresa tenha um equilíbrio maior nessas questões, né? Então, eu vou tratar de contabilidade, planejamento, processo. Tem que ter disciplina. E não pode ser muito proativo demais. Tem que ter um pouco mais o financeiro tem que ter um pouco mais de resguardo, né? Já o cara do comercial, o cara é um outro. O cara de produto é um outro. Então, esses skills e nas posições dentro das organizações, eles têm qualidades que são melhores, mais importantes em algumas posições, e esse equilíbrio que é o equilíbrio bacana, então a gente poder escolher as pessoas nisso, né? E aprender com muita gente. Eu posso citar, sem exagero, mais de 30 pessoas que foram importantes na minha carreira profissional e pessoal, né? E em cada momento, essas pessoas, eu aprendi um pouco com elas, uma troca, né? Eu gosto muito de fazer mentoria, né? Eu apoio muito a Endeavor, né? Eu sou mentor Endeavor, sou embaixador Endeavor aqui no estado, gosto muito da Endeavor pelo apoio que deu para muita coisa, e eu gosto de fazer mentoria. Pessoal, mas como é que tu encontra o horário para fazer mentoria? E por quê, né? Porque isso é um give back e um aprendizado. A cada mentoria que eu faço, eu estou aprendendo alguma coisa com aquele outro empreendedor, eu estou repassando um pouco do que eu aprendi, e aquilo é um aprendizado para mim também, entendeu? Então, acho que como empreendedor e como ser humano, né, a gente tem que estar aberto a isso, né? Na galera mais tech, eu gosto de dar o exemplo do Bob Esponja, né? Vocês conhecem o desenho, né? A gente tem que ser esse esponja, né? Eu gosto da figura, né? Porque tem que ser meio maluco para algumas vezes em quando, mas eu gosto da figura de ser a pessoa esponja, né? A pessoa está sempre absorvendo conhecimento, né? Hoje a gente tem que ter aprendido alguma coisa, né? Que a gente tem que tentar praticar amanhã. Aqueles defeitos associados à tua qualidade vão se repetir, né? Porque são natos no teu perfil. Então a gente tem que estar cercando de pessoas e para tentar trabalhar essas questões. Concordo 100%, né? Especialmente a gente falou ali da qualidade, muitas vezes é um próprio defeito, dependendo da dosagem, né? Agora, vamos falar justamente dessa transição, talvez que tu teve um baque enorme de diferença, eu presumo, posso estar enganado, entre uma migração de tu ser um funcionário do Banrisul. E por que, Zé, tu foi parar no Banrisul? Vamos parar. Por que tu começou no Banrisul lá, tua trajetória empresarial? Olha, eu terminei o colégio, eu acabei indo para a Força Aérea. Meu pai era aviador, eu gostava da aviação, eu gosto, né? Sempre gostei. Mas eu fui para lá e lá eu percebi que a aviação para mim era uma coisa bacana, uma coisa que eu gostava, mas não era a profissão que eu queria, né? Eu queria uma profissão e naquela época a tecnologia estava começando a me despertar. Um dos meus irmãos tinha ido para esse setor e eu olhei e aquilo começou a me encantar. Eu via que a tecnologia ia mudar a sociedade, que a tecnologia ia mudar a relação das pessoas, que ela ia começar a impactar em muitos negócios, e aquilo me chamou a atenção. Daí eu saí da Força Aérea, fiz vestibular, comecei a trabalhar com 17 anos, né? E estudar, e aí procurei um curso que eu pudesse trabalhar durante o dia e estudar à noite.
e eu comecei a estudar administração, né, e ênfase em análise de sistemas, e eu comecei a olhar a tecnologia. Na época, o Banrisul era um dos que mais investia em tecnologia, e aí acabou surgindo uma oportunidade, tecnologia ali no final da década de 80, início da década de 90. Poucas empresas tinham dinheiro para investir em tecnologia, não é como era hoje o acesso, né? Então, eu acabei fazendo um concurso, passei na área, e a área de tecnologia do banco ela era independente. Hoje, quando a gente olha o Banrisul, é um banco que está tudo integrado, né? Mas naquela época a tecnologia era uma empresa à parte, gerenciada por um cara chamado Luiz Porto Alegre Furtado. Esse cara é um cara que tinha vindo da IBM, e apesar da empresa ser uma empresa que estava ali conectada ao Banrisul, ela tinha muita autonomia. E isso foi muito bom para mim. A área de tecnologia do banco, pouca gente sabe disso, mas o Banrisul, naquela época, ele era um banco muito avançado em muitas coisas, né? Por exemplo, o Banrisul tinha avaliação 360 graus. Quem é que tem hoje, em 2020, avaliação efetivamente real 360 graus numa organização? E o cara implementou isso na década de 90, gente. Um troço maluco, um troço assim impressionante. A tal ponto que eu com 22 anos de idade, eu assumi toda a área de automação central do Banrisul. Imagina, é uma coisa completamente inusitada naquela época. Todos os meus pares tinham mais de 40 anos, todos eles sem exceção. Então, como é que o Zé teve essa oportunidade? Porque eu sempre fui muito empreendedora. Apesar de eu estar trabalhando numa empresa que era não sei se era bem uma autarquia, era uma empresa como se fosse praticamente uma instituição quase que privada, mas ligada para atender o Banrisul, né? Então, eu tendo essa chance, eu cresci muito rápido, porque eu fui posto em situações de alta. Imagina um banco com milhões de clientes, tu não tá para uma área, um troço desse, então isso me provocou. E por que me deram essa chance, né? Porque eu estava sempre aberto a tentar ver como é que eu podia empreender. Eu sempre digo, empreender não precisa ser empresário, né? É uma questão de atitude, né? E eu tinha uma atitude empreendedora mesmo num banco que não era um banco privado, né? E eu fazia várias provocações, né? Eu tinha provocado e tinha várias propostas que foram importantes para o banco ter sido, e eu acabei ganhando essa chance quando eu propus uma série de coisas que fizeram o banco ter sido o primeiro banco a ter entrado no ar após um plano econômico. Tinha proposto uma ideia de criar um barramento que isolasse um pouco os sistemas mais antigos e legados do banco, para que o banco tivesse condições de fazer a parte nova e desse um bypass no sistema antigo. Então, uma lógica que é extremamente moderna, e aquilo foi nato meu, na ideia, na proposição. E os caras olharam e disseram, vamos dar a chance para esse cara poder fazer isso, né, e gerenciar essa equipe, né? E assim foi minha carreira no banco. Eu aprendi com várias pessoas, né? O Krug, por exemplo, é um cara que hoje é o diretor de tecnologia do banco lá, né? Eu estava bastante tempo no banco. Ele foi um cara que eu aprendi muito com ele, aprendi cartões com ele, meio de pagamento com ele. Foi um cara que me deu muita chance, né? Eu aprendi com muitas pessoas lá dentro, né? A Nori Lerme, que depois a gente veio trabalhar junto, né, na época da GetNet. Muitas pessoas que eu podia, o nome aqui que eu aprendi com muitas pessoas lá dentro. Então, isso foi uma escola em que eu tive muitas oportunidades. E aí, com essas oportunidades, eu olhava o banco e disse, esse banco precisa ser reinventado, né? Então, aí eu propus um projeto chamado Banco Eletrônico, em que reformulava totalmente o Banrisul, né? Então, pouca gente sabe, mas o Banrisul foi o primeiro banco a introduzir o correspondente bancário, que hoje é uma coisa padrão, né, em todos os bancos, que é poder pagar contas, né, fazer serviços bancários em estabelecimentos comerciais. Junto com o Banco do Brasil, isso fez parte desse projeto. O Banrisul foi o primeiro banco a ter uma rede independente de cartões, que é o Banricompras, que o gauchado aqui conhece, né? Foi o primeiro banco a ter um internet bank 24/7. E o primeiro banco a trocar toda a base de cartões por cartões com chip. Tudo isso foram projetos no final da década de 90, em que eu coordenei dentro desse projeto chamado Banco Eletrônico. Então, isso para mim foi muito importante, né? Porque eu consegui implementar toda uma proposição de reposicionamento do banco, que fez o banco sair de um banco de empréstimo subsidiado e contra a folha de pagamento para ser um banco, efetivamente um banco de varejo, né? Então, com o banco sendo um banco de varejo, né, até o pessoal sair no jornalzinho dizendo que eu era um cara que estava lá dentro do banco para a privatização do banco, achavam eu lá trabalhando, me matando de trabalhar para poder ajudar o banco a ter competitividade, e o sindicato dizendo que eu estava lá como um intervencionista de algum banco. Até hoje não apresentaram esse banco que estava querendo comprar o banco, né? E aí eu lá empreendendo, trabalhando com uma equipe fantástica, com muita gente bacana, grandes amigos que eu tenho até hoje, né? E nós ralando lá para tentar ajudar o banco a ter competitividade, e o pessoal sentando o pau na gente lá, né? Então, vocês vejam o efeito que tem o Gaut dentro de uma estrutura pública. Ele conseguiu reformular um banco estatal que, enfim, continua a sobrevida dele. Essa plataforma está até hoje ativa. Essas plataformas, exato, claro, não deveriam, na realidade, né? Eu acho que o banco
deveria ter se reinventado, deveria ter mais, mas hoje boa parte dessa tecnologia feita na década de 90 ainda até hoje, ainda manteve o banco competitivo até hoje, né? Algumas coisas não, mas outras sim. Então, quer dizer, foram muito importantes, que duraram aí 20 anos, né? E é interessante isso, porque justamente tu pode ter um ótimo empreendedor, enfim, o cara dentro de uma estrutura estatal, que vai lá e reformula, só que tu estava nadando contra os incentivos, muitas vezes, do banco. Eles te deram uma abertura que foi ótima, te permitiu construir isso. Mas tu sabe que, claro, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Assim, o sacrifício que foi incrível. Mas muita gente se juntou. Aí que eu digo, quando tu empreende, quando tu trabalha com equipes, tanto que o projeto passou por situações, por governos políticos antagônicos. E tu sabe como é que é, né? Até tinha um amigo meu que ele dizia assim, Zé, é tão importante isso para o banco que, mesmo assim, os caras não interromperam os projetos, entendeu? Eles duraram mesmo por administrações antagônicas, né? Esses dias, por exemplo, eu fiz uma palestra para uma secretaria de governo e o pessoal disse, olha, conversa aqui com o pessoal, e eu falei para ele assim, que dava para empreender. Eu dei esse exemplo da Constituição do Banrisul. E aí o cara começou, tá, mas o que eu faço com tal coisa, o que eu faço com tal coisa? Eu disse, olha, trabalha para rever a tua volta. Só que ele estava remoendo um negócio que tinha acontecido há 10 anos atrás. Esquece. Uma boa atitude que a gente tem que ter é entender o seu momento e empreender o seu momento. Óbvio que eu pensei lá na frente que eu trabalhei para que as coisas acontecessem, que eu fui resiliente ao um absurdo. Por muitas vezes, muita gente teria desistido, entendeu? Mas aí cabe a tu construir alianças, entendeu? No sentido positivo, de pessoas que tenham uma visão construtiva, positiva de construção desse negócio, né? Tem muita gente competente sempre ao redor. Ou tu pode despertar essa visão nas pessoas. Eu acho que eu consegui fazer isso, eu consegui liderar isso, né? Mas eu jamais posso dizer que isso é uma construção do Zé. Isso é uma construção de muitas pessoas. Eu poderia citar dezenas de pessoas que foram fundamentais para construir esse sonho que eu liderei. Claro, eu tive meu papel, ok, mas eu consegui. E aí a questão do empreendedor líder, né? A gente tem que engajar as pessoas nesse sonho. A gente tem que mover as pessoas. A gente tem que trabalhar, né? Uma coisa que eu brinco às vezes é dizer o seguinte, a gente não tem que trazer a pessoa para o barco, a gente tem que levar para a ilha e queimar o barco, entendeu? Uhum. Porque daí não tem saída, né? Porque se leva para o barco, daqui a pouco dá um motivo que tá ferrado. Né? Leva para do barco. Isso acontece, né? Então, vai para a ilha, em vez de ir para o vale, vai para a ilha, né? E queima o barco, entendeu? Buenas! A CapTable, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$500. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça tapadamãoinvisível.com.br/cap, C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Mas esse aspecto que você está falando, e depois eu queria falar da tua experiência na GetNet, esse aspecto justamente que é o papel do líder, de motivar as pessoas a acreditar num sonho maior, que nem tu falou, nos elementos em comum, né, de empresa de sucesso, é quase um elemento de fé, assim, vamos acreditar nessa Com ideia, certeza. todo mundo enxerga lá no fundo o pote de ouro e vamos correr para isso. É um propósito, tem que engajar as pessoas e aí tem que fazer um alinhamento entre o sonho pessoal e profissional das pessoas. Essa dinâmica que eu acabava fazendo nata, foi uma coisa nata que veio em mim lá de pequeno, lá de moleque, mas é uma coisa que hoje é a dinâmica das empresas colaborativas, é o método ágil, é tu trabalhar por squads, né? É que tá todo mundo imbuído, né? Aquela historinha que se falava no passado, explica para a pessoa que está botando tijolo, que ele está fazendo uma igreja e não botando tijolo, né? Então, que a pessoa está fazendo uma fábrica, que não é botar o tijolo. Essa história de tu entender, mas não aplicado numa lógica moderna. Isso é o bacana da nova sociedade, da nossa sociedade digital. É uma sociedade colaborativa. É uma sociedade de construção conjunta. Todo mundo sabe o que está fazendo e aí tu tem que equilibrar. É errada aquela coisa no passado que as pessoas pensavam assim, não, tem a tua vida profissional e a tua vida pessoal. Não existe isso. E muitas vezes as pessoas criticavam gerações, os millennials, eu sou uma geração mimimi. E eu fui crítico a isso. E errei. Depois eu aprendi que eu estava errado. Na verdade, se eu não estava conseguindo engajar o sonho pessoal com o sonho profissional de cada um, o erro era meu. E como nós vivemos uma sociedade de abundância de recursos, as pessoas podem escolher, graças a Deus. E isso é a evolução da sociedade. Com o capitalismo, né, que isso mudou. Foi o capitalismo que gerou essa grande pujança econômica de trazer as pessoas, tirando em 100 anos as pessoas de 95% de pessoas na pobreza para agora, nós estamos falando, mas assim, o que é a população mundial, né? Então, quer dizer, Zema, que tem tudo a ver, tudo a ver. Então, essa é a nova dinâmica da sociedade e eu
Hoje eu olho para trás e vejo que uma coisa que eu acabei fazendo no Nato, que é construção colaborativa, pensar em fazer junto com muita gente e construir esse processo, essa é a lógica da nova dinâmica, né? Então, quando há uma crítica, por exemplo, aos millennials ou à geração Z agora, na verdade, é a geração X, né? Que não está entendendo que a dinâmica de não existe uma vida profissional e uma vida pessoal. As pessoas querem trabalhar, só que elas querem trabalhar em algo que as deixe felizes. Esse é um ponto fundamental, né? Por isso que tem que engajar com um propósito, né? Senão, tu dedicar 8, 10, 12 horas por dia para criar um negócio novo, te dedicar pra caramba e tu não tá gostando do que tá fazendo, isso aí é muito ruim, né? Tem que ter um alinhamento de propósito, né? E eu acho que a concorrência, muitas vezes, que justamente, especialmente em mercados mais especializados, mas a concorrência pela força de trabalho é que vai fazer justamente as empresas buscarem alinhar cada vez mais o profissional com o pessoal mesmo. Eu concordo com a tua crítica sobre os críticos dos millennials. Eu também acho, reclamam dos millennials. Não, mas o pessoal eles só querem ter propósito ao trabalhar, eles não querem fazer um negócio por fazer. E eu aprendo todo dia. Eu posso dar aqui umas 10, 20 pessoas meninadas de 20 e poucos anos, assim, muitos que trabalham comigo hoje, que eu aprendo com eles, que a gente faz um bate-bola. É impressionante como se tu tá aberto porque como o pessoal, o chip deles já está vindo turbinado, porque como eles foram muito impactados desde muito criança por muita informação, o grau de entendimento de mundo de um jovem de 25 anos hoje, ele é muito diferente de um jovem de 25 anos de 10 anos atrás. 10 anos. É um troço maluco, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante no entendimento da nova sociedade, né? E nova relação, em relação à questão do conceito de trabalho, de equipes nesse processo, né? Eu acho que todo mundo falou mal dos millennials, né? Logo lá no início. Mas os caras nasceram nesse novo mundo, eles não têm muita culpa do que nasceram. A gente que entregou esse mundo pra eles, eu não, né? Mas eu acho que meus pais, pessoas um pouco mais velhas, entregaram esse mundo pra eles. Eles nasceram nesse mundo com acesso a um monte de coisa. E tu falaste uma coisa que é bem interessante, né? Que é o conectar as pessoas individualmente ao propósito do grupo, né? E isso é algo que dentro do liberalismo também se diz, que é a ideia do indivíduo, né? Os indivíduos atualmente, eles estão individuais, estão muito individuais, eles não estão coletivos, né? Então, cada um tem o seu propósito bastante específico. Isso não conseguir juntar um grupo e conectar que cada um entre dentro de alguma caixinha ali para formar a grande caixa do grupo é bem complicado, mas eu acho que quem consegue conectar isso consegue ir mais longe, né? Exato. Tu sabe que, saindo um pouco do Banrisul e pulando o período de GetNet, indo para Forol, eu acho que eu falo depois. O que aconteceu que tu tava lá? Tá, tu revolucionou um banco estatal, tava bem satisfeito contigo mesmo, depois de todas essas brigas aí, e daí do nada vem alguém, alguma coisa, e vai parar na GetNet, vai construir a GetNet. Conta essa migração. Eu tava com o sonho de querer tocar meu próprio negócio, eu queria ter mais autonomia, né? É muito legal empreender dentro do banco disso, mas cansa muito, a gente gasta muita energia com coisas que não precisaria, né? Então eu queria empreender meu próprio negócio, eu tinha um sonho de poder empreender meu próprio negócio, né? E aí aquelas coincidências que acontecem na vida, eu acabei conhecendo uma pessoa, conheci outra pessoa, na verdade eu acabei conhecendo uma família, a família Stumpf, né? E conversando com uma pessoa que eu admiro muito, chamado Guilherme Stumpf. Esse cara, eles acabaram me procurando, porque eles queriam fazer uma rede, eles estavam com um problema de poder fazer rede, porque eles estavam com um cartão de benefício, que era o Goodcar, e vieram falar comigo, eu disse, opa, eu estava com meu sonho era, o que eu via? Lá no Banrisul, eu comecei a perceber o seguinte, que no Brasil a gente vivia um duopólio, né, entre Redcar e Visanet, né, o Redcar hoje Rede, Visanet hoje Cielo. O Brasil tinha na indústria de cartões um duopólio, em que se tu quisesse aceitar Mastercard, o estabelecimento comercial tinha que receber Redcar. Se quisesse aceitar Visa, tinha que receber Visanet. Então esse duopólio era um problema enorme para a economia, porque o duopólio, sabe como é que é duopólio? Não tem concorrência, a qualidade, os preços, por mais que o pessoal prestava um bom serviço, mas não era nunca um excelente serviço, porque não tinha concorrência, né? Então eu disse, esse negócio aqui tem uma oportunidade gigante, porque o mercado, todos os países desenvolvidos, e o Brasil já vivia um período muito bom em função da questão do real, né? Ali em 2002, 2003, e eu dizia assim, alguém tem que abrir esse mercado de cartões, né? E eu tinha a ideia, tinha o projeto, tinha todo o sonho, mas não tinha dinheiro, né? Era funcionário do banco, ganhava um bom salário, mas pelo amor de Deus, né? Não tinha nenhuma condição, não conseguia juntar nenhuma economia que pudesse fazer qualquer projeto e financiar o próprio projeto. E naquela época, 2013, não se tinha esse conceito de ficar fundo de investimento, o Brasil ainda estava engatinhando, tinha alguma coisinha muito incipiente, né? Private equity, mas o Brasil não tinha nenhuma altura desse processo. E ainda tinha o conceito de startup lá nos Estados Unidos, mas o Brasil ainda estava engatinhando com esse tema, né? Tinha uma ideia de montar um negócio, mas eu não tinha dinheiro, né?
E aí, quando eu fui falar com eles, juntou a fome com a vontade de comer, né? Pô, os caras estão querendo montar um negócio de rede, só que a ideia deles era montar uma rede para ajudar no dividir custo, né? E eu disse, olha, juntar coisa para dividir custo não tem futuro, né? Tem que gerar receita, porque dividir custo, os caras vão começar a brigar, a discutir quem que está se beneficiando do custo ou não, né? Eu falei da ideia de abrir o mercado de cartões, né? Eu apresentei todo o plano e daí o Guilherme disse, não, para, tu tem que falar com o Ernesto, que ele tem que ouvir a tua ideia, né? Tem que ouvir esse negócio. Não conheci o Ernesto Corrêa, né? Um cara fantástico, outro cara, aprendi muito com o Guilherme Stumpf, aprendi muito também com o Ernesto Corrêa, e vai lá o Zé vender o pitch, fazer o pitch lá na fazenda do Ernesto lá no Uruguai. Eu vou lá, chego lá, diz que o cara bom não é o que tem as respostas, né? É o que sabe fazer as perguntas certas, né? E o desgraçado fazia todas as perguntas certas, né? O cara, puta que pariu. Então, foi muito bacana. Parecia que ele sabia mais do negócio do que eu, né? E eu que era o cara que estava lá vendendo peixe, né? E aí, fui falando da ideia, falando da indústria de cartões, que tinham bancos internacionais que podiam eventualmente querer concorrer com os bancos nacionais, entendeu? E que tinha outras oportunidades nesse negócio eletrônico que estava surgindo na época, de correspondente bancário e outras coisas, para poder fazer rede também. E ele olhou, no final e disse, beleza, vamos tocar. E eu fiquei assim, que nem quando o cachorro começa a correr atrás do carro, que o carro para, e fica, tá, e na UAS, o que eu faço agora, né? Aí ele disse assim, olha, eu gostei, vamos tocar esse negócio, e assim começou a GetNet, né? Então, o grupo, as duas famílias tinham uma ideia de fazer algum negócio com cartão, eu tinha a ideia de fazer uma coisa muito maior, que era de abrir o mercado de cartões e fazer outras coisas para viabilizar, que eu vou explicar depois sobre recado, telefonia e outros, né? Então, toparam investir, e as duas famílias investidoras, né? E a gente começamos a GetNet, em 2003, né? Aí eu saí do Banrisul. O pessoal disse, pô, mas tu é louco? Eu disse, não, eu quero empreender, cara. Eu não vou parar aqui minha vida profissional. Eu quero ser um cara que não tenho dinheiro, mas tem gente que tem, e eu vou empreender, vou tocar um negócio do zero. E assim começou a GetNet do zero. Aí eu trouxe pessoas empreendedoras com o que eu chamo de CV, que é coeficiente viração, não é currículo vitae não, é coeficiente de viração, entendeu? Porque eu acho que essa é a principal característica do empreendedor, é ter esse coeficiente de viração, o cara que se vira mesmo, né? Então eu busquei, e assim começou uma startup chamada GetNet, né? Considerada a primeira fintech brasileira, né? Porque a primeira empresa que começou com tecnologia, fez uma disruptura importante no modelo de negócio do Brasil, porque a gente fez uma disruptura, nós abrimos o mercado brasileiro de cartões, né? E além disso, na verdade, a GetNet fez uma outra coisa, que ela fez uma disruptura no negócio de telefonia, porque a recarga de telefonia no Brasil, ela era, naquela época, em 2013, não sei se vocês lembram, era um cartão físico, tu tinha que raspar para poder pegar o dado para poder fazer recarga de telefonia. Sim. E a gente começou a recarga eletrônica no Brasil com a GetNet. A GetNet chegou em 2013, olha como é a coisa disruptiva, né? Tinha um grande amigo meu, né, o Manuel, ele naquela época é um desses caras que logo no início a gente começou a trabalhar com a gente na GetNet, e ele me convenceu a raspar os cartões e a botar dentro da maquininha para a gente vender recarga de telefonia. Com aquilo ali a gente foi tele por tele, vendendo, olha aqui, eu raspei o cartão, botei, olha como dá para imprimir na maquininha. Aí assim a gente começou a recarga eletrônica de telefonia. Em pouco tempo a gente já estava enorme no Brasil, movimentando mais de 4 bilhões de reais em recarga de telefonia, mais de 40% da recarga de telefonia do Brasil passava pela GetNet, e essa foi a primeira disruptura de mercado que a GetNet fez. E isso criou a rede necessária para a gente poder se juntar com um banco para poder abrir o mercado de cartões em 2010, entendeu? Então, a GetNet, a gente cresceu muito rápido. A empresa, em 2004, a gente começou em 2003, 2004, a gente já estava movimentando muito dinheiro em recarga de telefonia. E assim, tem muitas histórias para contar da GetNet, né? Porque foram muitas trocas. Eu tinha uma interação muito, muito direta tanto com o Guilherme quanto com o Ernesto. A gente discutia muita estratégia, né? E aí, uma das que eu posso brincar com vocês era o Plano 100. O que é o Plano 100, Zé? A gente começou a negociar com o Santander, o HSBC e o Citi, que eram bancos internacionais grandes, que tinham presença no Brasil e que poderiam eventualmente ter apetite de poder abrir o mercado de cartões, porque esses bancos tinham que ter bancos que pudessem pressionar a Mastercard e a Visa lá nos Estados Unidos para poder mudar o status quo do que estava da operação brasileira. Porque se eu não conseguisse pressionar para fora, eu não ia conseguir, um banco brasileiro não ia conseguir ter pressão política para tentar abrir o mercado de cartões, né? Então, pouca gente, o pessoal nem imagina quanto não foi difícil, né, movimentar isso. Então, essa estratégia eu tinha desde o mesmo pitch inicial. Então, isso era a visão estratégica, né? E eu lembro que o Ernesto me perguntando, tá, mas em quanto tempo que a gente conseguiria abrir esse negócio? Eu disse, Ernesto, eu não sei se em 5 ou 10 anos, mas a gente vai conseguir abrir. E deu certo, foi em 7 anos, né? Então, claro que tem muita coisa, podia ficar
umas 4 horas conversando de cases que aconteceram nesse período, né? Mas um especial foi esse do 100, né? Nós estávamos negociando com o Santander, o HSBC e o Citi, e aí a gente precisava que o pessoal tivesse mais apetite. A nossa rede naquela época ainda era pequena, né? Imagina, era gigante para a época, né? A gente estava com uma rede de mais uns 50 mil estabelecimentos, montado basicamente para recarga de telefonia. E eu disse, olha, seu Ernesto, eu acho que precisa ter pelo menos uns 100 mil, acho que isso é um troço. E aí surgiu a ideia do Projeto 100, que a gente tinha que ter 100 mil estabelecimentos para acelerar o fechamento da nossa negociação com o Santander. Só que lá, claro, o apelido lá dentro foi sem família, sem vida, né, 100 quilos, né, isso foi o projeto C, apelido do projeto C, é o que eu digo. O pessoal brinca, mas vem cá, fizeram um crescimento de aquisição ou foi orgânico, né, para poder crescer tão rápido? Eu digo que foi orgânico porque consumiu o organismo de todo mundo lá dentro, entendeu? Então, não foi mole não, entendeu? Então, é o que eu digo, não adianta, é muito sacrifício, não tem crescimento fácil, né? E aí, com esse alinhamento muito próximo nosso, com o Ernesto, com o Guilherme, a gente montou a estratégia, trabalhou juntos, criamos o processo e acabamos negociando com o HSBC, Citi e Santander, e nós escolhemos o Santander. Os três têm interesse, né? E nós, aquela história, né? Sempre é bom ter um plano B e um plano C, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer, um trabalhe para, mas não conte com, entendeu? Então, tu tem que ter um plano A, o B e o C, né? O Ernesto fazia uma brincadeira que dizia o seguinte, né? Não sei se dá para contar a piada aqui, tem que ver se... Pode contar. Liberado. Como eu tenho uma admiração fantástica, né, pelos todos os meus amigos que são judeus, e eu tenho uma admiração absurda pelo Israel, eu fui em Israel, o Nelson Sirotsky que dizia, pô, Zé, tem que conhecer aquele Startup Nation, né, ele é embaixador Endeavor também, né, a gente conversa, tem que conhecer, eu li o livro, fiquei maluco, né, e eu fui pela Endeavor lá em Israel. Mas o Ernesto, ele tocou muitos projetos com os judeus, e um amigo dele fez uma brincadeira que dizia o seguinte, que o Isaac Jacó, pode dar qualquer nome aí, que tanto vale para qualquer um. O Isaac pediu 5 mil reais pro Jacó na sexta-feira, né? Aí o Jacó, tipo, mas por que ele precisa de 5 mil, né? Ele emprestou 5 mil pro Isaac, né? E aí o Isaac, na segunda-feira, devolveu 5 mil com juros pro Jacó, né? E aí o Jacó, pô, mas por que precisava de 5 mil no fim de semana? Não, o que acontece é que eu ia cantar na sinagoga, e sabe que quando a gente tem dinheiro no bolso, a gente canta muito melhor, né? Então... É verdade. É verdade, né? Então, depois vê se dá para botar essa piada aí, mas claro, aí tem que ver depois na coisa. Mas vocês escolheram a empresa que vocês iam... Por que nós escolhemos Santander? E tinha alinhamento de cultura de dono. Com o HSBC era grande, mas viu o que aconteceu com os outros dois? Morreram no Brasil. No Santander eles tinham apetite. Então, uma coisa, quando tu viu uma M&A e ele dá certo ou não dá certo, né? Você vai ver, quando não dá certo, você vai ver que, em geral, é porque não tinha elemento de cultura. As empresas eram muito parecidas, mas não tinha elemento de cultura. E eu acho que quando tu vai fazer um negócio, tem que ter elemento de cultura. Eu não estou falando, tem culturas diferentes e que dão certo. E eu sempre tive cultura de dono. O Ernesto tinha cultura de dono. Eu me dei muito bem com ele por causa disso. E o Santander era um banco enorme, aberto, mas tinha cultura de dono, porque os caras estavam lá. O Botim, que era o principal controlador, tinha participação pequena, mas tinha ações controladoras, né? E ele, o Emílio Botim, tinha cultura de dono. Então, o banco tinha cultura de dono. Então, essa cultura de dono, de ter competitividade, tipo, se eu quero fazer com que o negócio aconteça, eu preciso ter alguém que tenha apetite de poder crescer. E eu senti muito mais apetite no Santander, só que eu estava negociando também com o HSBC, com o Citi, porque eu queria ter opção, entendeu? Não podia ficar só com o plano A. Eu tinha que dinheiro no bolso, né? Sim. E aí, mais tarde, o Ernesto que brincou, Zé, tu fez que nem o meu amigo, que um amigo dele, que era sócio dele, tinha contado essa piada. E aí ele disse pra ele, que um amigo meu judeu me contou essa piada quando me aprendeu. Eu te copiando, tu fez a mesma coisa. Assim, por instinto, né, a gente fez isso aí, de ter um plano B e um C, e se o A não desse certo, eu tinha um plano B e um C, entendeu? Eu trabalhei numa empresa do grupo, que foi a Goodcard, e é impressionante o espírito da cultura deles, assim. Eu não cheguei a ter contato com o Ernesto, mas as frases do Ernesto é espalhada por toda a equipe. Todo mundo conhece frases do seu Ernesto, e é um negócio de arregaçar a manga e descer a lenha, assim. É impressionante. Foi a minha grande escola, assim, que eu tive. Então, foi muito bacana, assim, sabe? Eu acho que a GetNet foi uma grande escola. Claro, foi, do outro lado, eu não posso deixar de citar o Mário Canteiro. O Mário Canteiro foi o ele era uma pessoa de head de inovação e payments de Santander. Ele foi o cara do outro lado. Quando vai vir um grande negócio, do outro lado teve uma pessoa que foi a líder desse grande negócio. Sempre tem que ter uma pessoa por trás, entendeu? E uma pessoa que foi chave. Ele foi um cara que eu tive uma sintonia muito grande e ele foi decisivo para a gente poder conseguir essa aliança. E aí a gente negociamos bastante, construímos e conseguimos abrir o mercado de cartões. Então a gente acabou criando uma grande aliança, construímos junto essa abertura de mercado. E aí, em 2010, a gente abriu o mercado de cartões do Brasil, né? E depois o negócio cresceu muito, se tornou tão importante que o banco resolveu
infelizmente acabou falecendo o Emílio Botim, assumiu a Ana Botim, e a Ana, ela tinha por estratégia ter controle sobre ativos estratégicos, né? Então, aí não tem certo ou errado, né? Cada empresa tem a sua dinâmica, né? E a Ana teve muito sucesso com algumas estratégias que ela tinha feito lá na Inglaterra, e ela acabou implementando essas estratégias, e aí eles acabaram fazendo uma oferta de aquisição da GetNet, e as famílias controladoras, né? Elas acabaram também tomando a decisão, claro, em conjunto, assim, eu estava junto com eles também, mas de vender, porque o banco tinha preferência, a gente acabou negociando com mais 9 interessados e demos a preferência para o banco e fizemos uma venda, né, um valor equivalente a cerca de 1,15 bi de dólares de valor total, né? Que coisa linda. Então foi a primeira, é considerada a primeira unicórnio, né, da América Latina em termos de tech, né? Claro, outros já aconteceram, claro, muitos deals diferentes desse valor na América Latina, mas no conceito de criar uma empresa startup, de tecnologia, sair do zero e tu fazer, foi a primeira empresa nisso aí. Por isso que alguns até consideram a GetNet a primeira fintech brasileira, né? E a primeira unicórnio, né? Da América Latina, né? Em termos disso aí, né? Tu não comentou aonde tu fez isso? Tu não estava só no Rio Grande do Sul. Que cidade do Rio Grande do Sul tu estava e quantos mil habitantes tinha essa cidade? É importante dizer. Campo Bom. Não, tá, bom, o Júlio sabe, né? Da ligação que ali com o Vale dos Sinos, né? Porque o Ernesto foi a família Correia toda, né? E depois os filhos, né? O Ricardo, a Letícia, né? O Haroldo, filho do Guilherme, e o Ricardo, a Letícia, filho do Ernesto, pessoas que eu tenho também grande admiração, pessoas que os pais acabaram começando a fazer a passagem de bastão para os filhos, então eu peguei um período de transição também deles, de passando deles também estarem no dia a dia também acompanhando as organizações, e pessoas que, os dois que regulam mais ou menos de idade comigo, então são pessoas que eu tive uma relação também muito boa, foi muito bacana, né? E toda essa família, ela tem uma relação muito forte com o Vale, né? Porque fala do calçado gaúcho, fala do calçado brasileiro e fala do calçado chinês, não pode deixar de falar do Ernesto Correia, né? Porque ele foi muito importante no Brasil, né? O Vale dos Sinos se deve muito ao crescimento a ele foi fundamental no processo de crescimento do calçados no Brasil, e depois ele fez isso na China, né? E ali o Ernesto, num dado momento, ele chegou para mim e disse: vamos começar a GetNet, mas vamos começar a GetNet lá no Campo Bom. E eu disse: mas por que, senhor Ernesto? O que tem ali? Eu disse: não sei, tudo que eu faço lá dá certo, né? Eu vou discutir com o homem, não, né? Então, aí eu pegava o carro, minha família acabou continuando morando aqui em Porto Alegre, mas eu ia todo dia de manhã, eu saía de Porto Alegre, Brasil sempre com a sua infraestrutura maravilhosa, né? E o Rio Grande do Sul em especial, né? Então, mas eu saía cedo, ia todo dia de manhã para lá e digo, olha, tinha um astral diferente lá. Eu digo para vocês que, meu Deus, era um troço ímpar, né? Então a gente começou lá em Campo Bom, o ambiente era muito bom, a gente começamos com uma salinha pequena, 8, 9 pessoas, a gente foi crescendo. No fim, quando a gente vendeu a empresa para o Santander, a gente tinha 2.700 colaboradores, um faturamento absurdamente grande, né? A gente gerava, se não me engano, acho que mais de 50% do ISS do município, acho que era da GetNet. Então, mano, impressionante, o negócio foi impressionante o que a gente... Então, a família Correia foi responsável por ter feito essa pujança época do calçado no Vale, e depois foi o responsável por gerar também essa riqueza toda no município ali, né? Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. A tua outra empresa que tu fundou alguns anos depois, que é a Forol, tu não botou lá em Campo Bom, mas tu botou em Porto Alegre. Porto Alegre. Tu escolheu a Havana do Sul, como o Júlio chama ela seguidamente nesse programa. Querida Havana do Sul. Tá, então, vamos lá. Não. Conta qual foi a origem da Forol, então. Não, o que aconteceu? Com a venda da GetNet em 2014, eu fiz o phase-out ali, o banco assumiu o seu quadro executivos em agosto de 2014, e eu fiquei até iniciozinho de 2015 fazendo o phase-out, assumi um grupo de executivos do banco, e aí eu fiquei fazendo o phase-out, né, da empresa para o Santander, né, e pós feito esse phase-out, eu fui atrás do meu outro sonho, né, eu queria empreender, aí agora com eu podendo ser um investidor principal do negócio, né, com capital, parte do valor da venda da companhia, eu pude receber um valor bem importante para pudesse investir no meu próprio negócio, aí, né, com eu podendo ser o investidor central disso, e eu já naquela época eu já me encantava com essas grandes big techs, né, eu queria entender qual era o grande segredo dessas big techs, o que estava por trás, né, pô, o que tinha feito esses Airbnb, Uber, a Amazon, o que esses caras entenderam, qual foi a sacada desses caras, né? Qual era o segredo que ninguém falava? Porque o que se falava muito naquela época é aquela coisa meio clichê, do tipo, o fulaninho não conseguiu pegar um carro, criou o Uber, o ciclaninho não conseguiu não sei o que lá da fita, e daí criou o Netflix, o outro, aquele discursinho meio tipo, não explica, qual foi a sacada dos caras, o que tinha de comum nesses caras, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei um tempo lá, eu
acabei conversando com muitos fundos de private equity, estudei muito as empresas, e em um dado momento me veio a sacada. Disse, cara, entendi qual é a sacada desses caras. Esses caras todos entenderam, como poucos, o que era essa nova sociedade. Que era uma sociedade que exigia o quê? O que a sociedade queria? A sociedade queria personalização, queria experiência. Então, esses caras, eles queriam uma oferta one-to-one. Não era mais. Então, o que esses caras entenderam é que essa nova sociedade é uma sociedade de experiência, que não aceita commodity, mas que a sociedade que quer ultra-personalização. Não bastava mais nem a clusterização, mas que uma oferta personalizada, um one-to-one. Né? E que isso tinha que ser oferecido numa lógica de marketplace e que não tinha que ter fricção de pagamento. Eu disse, aqui tem uma tese. Esses business, para escalarem tão rápidos, eles escondem um back-office e fazem com que toda a parte digital de interface com o consumidor seja uma interface de data-driven, marketplace e pagamentos. Então, aí veio a ideia da For All. E como é para tudo, é For All. Só que todos eles tiveram que fazer a sua plataforma. Porque não existia, porque as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Oracle, IBM, todos esses caras, as plataformas tecnológicas deles eram para um ambiente tecnológico eletrônico, do e-commerce, e não do digital. A sociedade digital, com redes sociais, smartphone, todo o processo, ultra-personal e data-driven, não era a solução. Então, todos esses caras, em 2015, tiveram que fazer sua própria plataforma digital. Eu disse, aqui tem uma tese. Se eu criar uma plataforma digital, vou poder fazer com que a economia real se torne digital, porque já naquela época eu já estava vendo que não ia acabar o mundo físico, que as pessoas foram para o online, e o online não ia matar o físico. Como as pessoas queriam experiência, as pessoas queriam a experiência no mundo físico. As pessoas queriam usar o digital para se conectar, mas queriam fazer a experiência no mundo físico. Então eu entendi que tinha que ter uma dinâmica de conectividade. O pessoal falava que era omnichannel, omnicanalidade, mas na verdade a coisa era muito mais profunda que isso, era uma questão de experiência. Eu entendi que faltava alguém para criar uma plataforma que pudesse ajudar, em especial, na jornada diária das pessoas, onde as pessoas estavam querendo. E ali estavam as grandes oportunidades das Big Techs, quanto, olha, Airbnb, Netflix, Uber, todos esses caras, o conceito de marketplace, conceito de super app, esses conceitos estavam sendo iniciados. Daí eu disse, se eu criar uma plataforma, eu vou poder fazer para tudo. E daí por isso o nome For All, entendeu? Que é para tudo, e praticamente todos os negócios estavam sendo impactados por transformação digital. Até na época não se usava o termo transformação, não se usava o termo business de plataforma, não se usava o termo transformação, o termo que se usava era gap digital, né? E daí eu introduzi um processo em 2015, cara, vim para o Brasil e disse, cara, eu vou construir no Brasil isso, porque o Brasil é um país muito grande, eu domino aqui. Lá nos Estados Unidos, você é mais um latino, que lá o que não falta é dinheiro e gente, eu tenho que fazer isso onde tem deficiência e gap, muito importante. Vim para o Brasil, me juntei com um cara que era o head de inovação da GetNet, o Ricardo Galho, e a gente começou a estruturar a For All do zero, usando esse conceito. Eu vou comprar algumas empresas, comprar algumas plataformas e vou criar uma plataforma que tem esse tripé de data-driven, de analytics, inteligência artificial, machine learning, data-driven, esse conceito de data-driven, esse conceito de marketing novo, esse marketing digital data-driven, esse conceito de marketplace, de soluções de customização de projetos, de construção de aplicativos, de lógica, de plataforma, né, de barramento, e uma plataforma de pagamentos para que a pessoa não tenha fricção. Por isso, da lógica do wallet, conta digital, subscrição, são coisas que tu vê em todos esses caras. E assim surgiu a For All, que no primeiro momento era uma empresa só, era For All Tecnologia, e depois a gente foi derivando em 3 empresas de plataforma que entregam transformação digital para os clientes. Essa foi a grande sacada. Em 2015, ninguém falava de business de plataforma. Em 2017, virou Harvard, Stanford, todos eles começaram a usar esse termo, que é aqui o business de plataforma. E ninguém usava o termo de transformação digital. A gente foi o primeiro a usar o termo transformação digital. Hoje todo mundo fala de transformação digital. O lado bom é que a gente foi na frente de todo mundo. O lado ruim foi que a gente foi na frente de todo mundo. Porque a gente estava 2 anos na frente do mercado. Então ninguém estava entendendo. Foi um inferno para explicar o que a gente estava fazendo. Aí no primeiro momento a gente começou a criar um aplicativo que fosse um showroom, que era o aplicativo For All, e as pessoas disseram, daqui a pouco esses caras estão criando um super aplicativo. Eu disse, não, aquilo era um showroom. Então, aí aos poucos a gente começou, em 2017 a gente começou a conquistar mercado, em 2018 a gente passou a crescer muito, em 2019 nós nos posicionamos muito bem no mercado. Passamos a ser reconhecidos, né, com isso, e a gente está criando, na verdade, nosso sonho grande é criar um ecossistema, ser o mais completo ecossistema de plataforma e negócios digitais do Brasil. Esse é o nosso sonho grande. Né? Então a gente quer ser a Tencent brasileira, né? É isso que a gente quer ser. E a gente não bolou tudo isso sem pensar. Eu imagino, por incrível que pareça, já existia a Tencent, mas eu não conhecia a Tencent. Mas eu fui no ano passado, agora no final do ano passado, para a China. E lá eu brinquei, disse, quando eu fui lá na Tencent, os caras me copiaram. Tô brincando, né? Então, no fundo, a gente acabou fazendo algo muito parecido com a Tencent, né? Só que sem conhecer a Tencent. Então, a gente está construindo esse ecossistema. Essa plataforma a gente usa para fazer a transformação digital de grandes empresas. Dos 10 maiores grupos econômicos privados brasileiros, 5 já estão usando nossa plataforma, a sua transformação digital.
E aí a gente separou essa empresa For All Tecnologia em 3 empresas, numa data-driven que é a Iris, que é uma data-driven marketing company, né? A DXCO, que é a nossa empresa de soluções de marketplace construída e transformação digital, e a FI, que é a nossa Fintech as a Service. A Fintech é a Fintech que cria Fintechs, né? Então a gente já criou alguns bancos digitais, já criamos soluções de wallet, conta digital para um monte de gente, né? Subscrição. Então essas 3 empresas, e a partir dessas empresas, assim como eu faço transformação digital de novos clientes, a gente criou uma tese de fazer negócio que tem a ver com a jornada diária. E aí a gente se associou com grandes empresas setoriais para criar a plataforma setorial. Então a gente usa essa nossa plataforma e criamos uma plataforma para entretenimento em conjunto com a Opus, que é a Uhu, né? Que a gente faz hoje aí Teatros Bradesco, Teatro Cachoeiro, todos os teatros da Opus, né? Criamos uma empresa que é a Ground, que faz aplicativos e soluções digitais completas, com desde sócio, torcedora, tudo para clube de futebol brasileiro. A gente atende hoje 14 dos 20 maiores clubes de futebol brasileiro. Tem mais de 22 milhões de downloads de aplicativos de futebol são nossos, né, com a Ground. A gente criou a Charity em parceria com o Diego, aí, que foi um dos cofundadores dos Temperados. Ali. Ele é sócio nosso ali no Charity, que é a plataforma de curadoria exponencial, um negócio fantástico também. E assim a gente foi está criando um conjunto de empresas relacionadas à jornada diária do consumidor, aquilo que tem a ver com gastronomia, entendeu? Que tem a ver com coisas que tem a ver com jornada diária, né? E essa é a nossa tese, né? Que a gente está construindo na For All. Então, a gente tem hoje no Hub 9 empresas, né? A gente recentemente criamos uma agência digital, criamos recentemente uma parceria com uma empresa que é a Pling, que entrou no nosso ecossistema recentemente do Paulo, que é o fundador da Pling. Então, assim, a gente está criando então um ecossistema robusto. Nossa meta desse ano de 2020 é fazer uma consolidação nacional. A gente já atende aí com clientes Zafari, Lab, Zambev, Grupo Cosan, né, que tem Shell. Tem um monte de empresas grandes que são nossos clientes aí e várias empresas que a gente criou empresas junto com esses caras. Então a gente está criando um grande hub de plataforma de negócios digitais. Nossa meta é fazer uma expansão muito grande em 2020. A gente quer começar a expansão internacional já esse ano. A gente já tem alguns projetos já que nós estamos vendo para alguns países como Colômbia, México, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Chile. Né? A nosso objetivo, ao final de 2022, mais de 50% da nossa receita ser originada de fora do Brasil. Né? A gente quer reduzir o risco do Brasil, a gente quer aproveitar o nosso know-how e expandir pela América Latina e para o mundo, para o bloco ocidental. Né? A gente já está com parceria com uma empresa para a gente fazer expansão para a Europa já esse ano. Então, esse é o nosso sonho grande, esse é o nosso sonho grande de digital. Você está fazendo outro unicórnio, é isso que você está fazendo? Com certeza, com certeza. Está fazendo um outro Google, assim, na minha... Não, é um alfabeto, Na verdade, o Hub, com certeza, rapidamente já vai ter um valor de unicórnio, rapidamente, eu acho que bem rápido já. Desculpa, eu tinha que explicar para as pessoas que não sabem o que é o unicórnio. O unicórnio é uma empresa, uma startup que vale mais de $1 bi. Tem que ser... Dólar, é. Tem unicórnio, fala-se unicórnio de dólar ou unicórnio de real, né? Um unicórnio de dólar, né? O unicórnio de real é um quarto de um unicórnio. Nossas empresas já estão grandes, né? A ideia, provavelmente, a gente acha que no horizonte aí de 3 a 5 anos, já algumas dessas empresas têm potencial para serem unicórnio de dólar também, né? Mas o Hub, com certeza absoluta, né? Aí, ao final de 2022, vai ser acima de um unicórnio de dólar, e depois, a partir de 2023, com certeza. Puxa sobre o nosso futuro unicórnio. A gente tem o nosso futuro unicórnio, que nós estamos utilizando uma plataforma que agora eu já nem sei, talvez esteja dentro da For All. Tem tanta plataforma dentro da For All que talvez a nossa que nós estamos utilizando esteja dentro da For All. Mas para quem ainda não entrou, entre lá no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Lá você acha como fazer a sua contribuição para o Tapa da Mão Invisível. Lá nós temos várias recompensas. Antes nós só falávamos do nosso grupo do Telegram, mas agora nós temos grupo de Facebook e tantas outras recompensas. Entre lá, faça a sua contribuição, nos ajude a alcançar as nossas metas, que também estão descritas lá no nosso Apoia-se, e nos ajude a manter as luzes acesas aqui do nosso humilde podcast. Queria fazer um comentário, já que a gente tem essa nossa visão liberal, né? Eu queria só fazer uma provocação para vocês de uma coisa que eu acho que a gente pode fazer um governo diferente. Com a turma eu não queria te provocar com política, provocar com política, mas é interessante que tu puxou. Mas a questão chave é o seguinte: se a gente tem disruptura de modelo nos negócios, por que não pode fazer uma disruptura do modelo de governo, né? Então, toda vez que a gente fala de governo digital, o pessoal cita Estônia. Deixa eu fazer uma crítica. Isso não é governo digital. Isso são
governos eletrônicos, com serviços eletrônicos em canal digital. É fantástico o case da Estônia, admiro um monte o case da Estônia, porque tu pode fazer tudo de maneira online, tudo desburocratizado, tudo simples, fácil, ok, jóia, excelente. Mas isso ainda, o cidadão ainda é tratado como uma forma de relação entre Estado e governo. O que eu provoco é, por que a gente não pode tratar o cidadão como as big techs tratam seus clientes? Se a gente está falando de que todos esses negócios, Airbnb, Uber, Netflix, Amazon, esses caras todos são empresas de plataforma, por que a gente não pode ter um governo as a platform? Entendeu? Um governo de plataforma. Qual seria a mudança desse modelo? Seria o seguinte, criar uma plataforma em que tivesse o single profile do cidadão, em que fizesse com que o cidadão fosse na relação como as big techs são, entendeu? Quer dizer, imagina se tu pudesse pegar a geolocalização da pessoa para saber assim, planejamento urbano, segurança, saúde, educação. Se o Amazon você falar one-to-one, por que eu não posso falar com as pessoas que moram no local que tem problema de dengue? Como? Com a geolocalização. Por que eu não posso... pensa o seguinte, a China está fazendo um pouco disso, tá? O único governo está fazendo um pouco que eu estou comentando com você é da China, só que ela está fazendo com um propósito de controle. Mas esse é o problema. Um propósito de controle. Esse é o problema. O risco de descambar em uma coisa assim é só trocar. Imagina o PT com esse poder de saber a geolocalização dos protestantes pelo impeachment da Dilma. O risco é isso. É porque a diferença da Big Tech é que a Big Tech não tem o poder de te coagir a fazer alguma coisa. O governo tem. Esse é o problema. Veja o seguinte, eu acho que essa preocupação, Paulo, a gente consegue endereçar. É claro que aqui o espaço ele não dá tempo para discutir esse assunto, né? Mas assim, é possível sim, a gente já discutiu esse modelo. Eu estou conversando com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipais. A gente já está começando a conversar no sentido de give back, de fazer uma provocação de uma estrutura para isso. Há possibilidade, sim, há como tu criar mecanismos que garantam que não possa ser usado indevidamente, e o bem que isso pode acontecer, ele é muito grande, porque isso criaria um processo muito melhor para a sociedade como um todo. Né? Sabe por que eu não me preocupo com isso? Porque no nosso mundo digital, na medida que tu gera inserção digital, tu gera uma provocação de independência e de autonomia das pessoas, em que as pessoas vão poder cobrar isso. Então, implementando da maneira correta, não há como haver distorção, porque vai efetivamente empoderar o cidadão e não empoderar o Estado. Porque o Estado hoje já é o poder, ele já nos ferra. Na verdade, a gente já Totalmente. Na verdade, vai ser o contrário, tu vai dar poder para o cidadão. É justamente o oposto. O efeito que a gente vai querer gerar não é um efeito de controle, é um efeito de poder ao cidadão. Por isso que eu digo porque hoje as empresas não conseguem fazer o que querem com o cidadão, porque elas se ferram, porque o cara tem acesso, entendeu? Então, a partir do momento que tu tem a ferramenta que empodere o cidadão, tu inverte o processo, entendeu? Tu consegue gerar uma coisa muito mais positiva. Então, isso é uma provocação que talvez a gente pudesse fazer uma discussão, talvez um dia só sobre esse tema, porque eu acho que isso, se a gente tem essa visão liberal de que o indivíduo tem, a sociedade inicia pelo indivíduo, né? E que o Estado nós já somos ferrados pelo Estado, é o nosso sócio, o sócio corrupto, né? Ineficiente, que não presta conta. Então, imagina, o cidadão vai poder cobrar a prestação de conta. É uma disruptura de modelo, gente. Muito importante. E essa discussão é interessante porque é o seguinte, se a gente não fizer, o PT vai fazer. Eu acho que a tecnologia está entrando e provavelmente ela vai entrar dentro de governos, quer a gente discuta, quer a gente não discuta. Vai entrar de qualquer forma. O que eu acho interessante nessa tua discussão é a gente já propor para já ir discutindo antes, porque eles vão entrar. E se eles entram nessa porcaria, acontece o que o Fux falou, né? Com certeza vai ser para nos ferrar. Então é interessante essa discussão porque ela vai ocorrer de qualquer forma. Eu ver o que é exatamente isso. Eu quero um plano detalhado para achar o... eu também, eu não faço a mínima ideia. Porque, Zé, o meu medo é sempre assim, toda ferramenta e toda a estrutura que a gente dá para o governo executar alguma coisa para o bem, ele é algo que pode muitas vezes ser virado para o mal depois, dependendo de quem está no poder. Por isso de fazer plataforma, por isso de ser aberta, por isso de open source, por isso uma série de conceitos que tu pode implementar, que tu não permite, tu estabelece proteções governamentais, porque acesso à informação, LGPD, outras coisas, tu tem que ter cuidado, óbvio, né? Tu cria o conceito de cofre digital, a gente trabalha com isso, isso é plenamente viável de fazer isso de maneira segura, entendeu? A questão é a arquitetura. Se tu botar a tecnologia em cima do modelo que tu está hoje, o cara vai vir nos ferrar. Ou se tu botar no modelo de Big Tech, tu vai nos beneficiar o cidadão. Porque entende que a gente... Qual é a grande sacada dos negócios? É a sacada, entendeu? É o modelo de negócio. Quando tu olha o Airbnb, é o modelo de negócio. O que nós temos que fazer é um novo modelo de negócio no que tange a tecnologia para o governo. E não é viagem que eu estou colocando, a gente já discutiu muito isso com muitas, dentro do governo federal, né?
e dentro do governo estadual, eu acho que está tendo eco em todos eles, né? Essas questões de preocupação quanto à questão de proteção de dados, de não haver essa invasão que tu está preocupando nessa questão, dá para fazer processos para tudo, entendeu? Eu acho que é uma boa provocação. É uma boa provocação e isso tem que ser discutido. Eu acho que, porque eles vão fazer de qualquer forma. Trago a proposta, eu tô louco para achar furo, daí se sobreviver eu apoio. Eu também, eu tô afim da discussão. Vamos pegar o Webel lá, então apoio pro Webel, que tá com o governo digital lá, para ele poder implementar isso aí, vamos ajudar o Webel lá. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, na verdade mais duas perguntas, tá? Uma é só uma provocação, então eu vou deixar ela lá pro fim. Me diz, tu falou lá no início que poderia citar 30 pessoas que te inspiram demais, assim, que passaram durante a tua carreira e te impactaram demais e que te inspiraram muito. Mas tu poderia diminuir esse range e citar alguns nomes? Poderia dizer alguns nomes de pessoas que te inspiraram demais, assim mesmo? Essas pessoas são... Tá, sim. Não posso deixar de iniciar de falar da minha esposa, entendeu? Minha esposa, ela é parceirona, muita dificuldade a gente dividiu, a gente construiu, muito que eu construí foi com o apoio dela, e isso foi muito importante, entendeu? Para mim, assim, sabe? Muitas coisas a gente, sabe, conversou muito, isso foi muito importante para mim, tem sido sempre muito importante para mim, né? E não é papo, não, é verdade mesmo, assim, é uma coisa real mesmo, assim, né? Meus filhos ajudam bastante coisa, mas coisa mais recente, né? Meu filho já está com 24 anos, então já conversa muita coisa também, mas meu pai, muita coisa, inspiração em função dele, né? Minha mãe já é diferente, assim, não, dessa questão mais de profissão, assim, mais do meu pai mesmo, muita coisa de trabalho, as coisas veio, algumas coisas veio da minha mãe, mas muito do meu pai. O Ernesto e o Guilherme, o Ernesto Correia, o Guilherme Stumpf, muita coisa com eles, eles foram pessoas chaves no meu aprendizado, né? No empreender na GetNet foi muito importante, né? Eu acho que eu não posso deixar de citar o Christian Cavaleiro, foi meu braço direito lá na GetNet, foi um cara fantástico, assim, para a construção de muita coisa. Manuel Cardoso foi um cara fundamental em muita coisa que a gente construiu lá na GetNet. Jorge Krug lá no Banrisul, foi um cara que eu aprendi muito com ele, foi um cara muito parceiro. Luiz Porto Alegre Furtado, né, que foi um cara lá do Nori Lermen, pessoas que eu aprendi muito com eles também, lá todos do Banrisul, né? O Ricardo Galho, né, que é meu sócio cofundador da Forol, né, que é um cara que muito parceiro, a gente tem trabalhado junto desde a estruturação, desde a criação desse processo. Quem mais que eu posso me lembrar aqui? O Mário Canteiro, né, que foi o cara que acreditou na GetNet também para poder abrir o mercado de cartões. Ele foi um cara que eu também eu troquei com ele, aprendi muito com ele, foi um cara decisivo aí na criação da GetNet, ele foi um cara muito importante, né? Quem mais? Acho que talvez... É tanta coisa assim, gente. É tanta gente, né? Tanta história. Eu fico com receio de falar, assim, que daqui a pouco esqueci um ou dois aí. Mas interessante que a pergunta que eu te fiz foi assim, o que eu imaginava como resposta, né? Eu perguntei líderes que inspiram, geralmente as pessoas vão falar pessoas de fora do país, pessoas de livros, E não, tu citou pessoas que tu conviveu, né? Eu acho que assim, a tua vida e a tua experiência de um cara fazedor, como se fala no interior do Rio Grande do Sul, cara fazedor, o cara tá imbuído com aqueles que estão abraçados do lado, né? Eu achei linda essa tua resposta, foi magnífica, porque tu tá fazendo, tu tá se preocupando com o cara que tá carregando o tijolo do teu lado, né? E tu te inspirou neles. Eu acho que a sociedade seria muito melhor se a gente visse aqueles que estão do nosso lado e não se preocupassem em resolver os problemas do mundo todo. Vai dar resposta. Antes da provocação final do Júlio e a gente ir pro nosso encerramento, porque embora os nossos apoiadores do Telegram adorem programas compridos, eu não sei se todo mundo gosta. Então vamos lá pra gente encerrar. Duas respostas rapidinhas que eu queria da tua parte. Uma, como é que tu arranja motivação no dia que dá tudo errado, enfim, a empresa tu briga com todo mundo, outro dia tu volta pro trabalho e vai refazer tudo? Cara, que pergunta. Tu sabe que isso é uma coisa que o pessoal me fala pra mim, pô, Zé, como é que tu faz isso, cara? Porra, errado, né? E daqui a pouco tu sabe que tá cercado de gente bacana, gente. É isso. Tá cercado de gente que quer construir junto, porque as pessoas te levantam junto, sabe? Claro que tu tem que estar aberto a isso, né? E quando nem isso ajuda, cara, é um bom copo de vinho. Aquela história, deu tudo certo, toma vinho. Quando deu tudo errado, toma vinho. Entendeu? Porque daí vai. Mas é muito isso das pessoas mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, pra mim,
as pessoas têm liberdade de falar comigo, sabe? Eu fui aprendendo a escutar. Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito a escutar mais ainda do que eu já escuto hoje, mas eu escutava menos quando eu era moleque, né? A partir do momento que eu fui amadurecendo e escutando mais, eu fui aprendendo que era melhor para mim, eu aprendia mais com as pessoas, né? E a gente conseguia construir melhor. E eu acho que quando a coisa dá errado, isso é fundamental. Isso já me leva para a segunda pergunta, que é essa também. No momento de crise, acontece uma crise, digamos, provocação interna, um problema interno. Qual é a solução, assim, que tu encara, tipo, de estratégia para tu conseguir resolver uma crise que, enfim, a empresa vai implodir? O que tu faz? Bom, primeiro é enfrentar de cara, a gente tem que estudar, a gente faz uma análise e a gente dedica tempo a isso, entendeu? Não dá para, tipo assim, primeiro, se toma medidas muito bem pensadas, mas se toma medidas rápidas. Toda decisão, ela implica em risco. Senão não é uma decisão, é uma conclusão. Então, as decisões precisam ser tomadas rápidas e vai se correr risco com essas decisões. Só que tem que se tentar fazer o máximo de... Eu procuro trazer um grupo de pessoas e a gente discute o tema e tenta encontrar uma solução com rapidez. E a rapidez tem a ver com o tamanho da necessidade da resposta. Então, a resposta imediata, toma-se a decisão. A pior decisão é a não tomada, né? Então, eu acredito muito nisso. É melhor uma decisão errada que tu tenta consertar depois do que tu não tomar uma decisão e ficar tentando mitigar o risco. Por isso que é importante ter mais pessoas. Mas se não tem tempo, toma essa decisão, entendeu? Não tem, eu preciso resolver agora, toma. É raro isso, praticamente não existe isso. Mas o ideal é envolve as pessoas, conversa-se, toma a decisão, entendeu? A melhor decisão é aquela que tu conseguiu, né? E se tem mais tempo, se emerge, passa um final de semana e faz uma imersão e aí toma a decisão e todo mundo no conjunto. O máximo de... Como é que é? Unanimidade é difícil, mas... o máximo de alinhamento possível. Uma das coisas que eu quero fazer, a gente fazer essa série com empreendedores, é que eu quero deixar claro para os potenciais esquerdistas, ou pessoas que acreditam em planejamento governamental, quero que elas ouçam um empresário falar sobre quão difícil é fazer um negócio, sair do zero, construir, empregar gente, motivar elas, fazer rodar. E para fazer uma empresa, uma microempresa já é uma dor, uma dificuldade. Agora os caras, bom, o governo tem que fazer isso, aquilo, educação, saúde, saneamento, é isso, mas já é difícil uma empresa fazer um produto. Imagina fazer um negócio que envolve todas as esferas da nossa sociedade. Não é à toa que é tão difícil fazer numa empresa e muito mais num governo. Né? Mas, Júlio, tua provocação final, vamos para dica de livro, senão a gente não vai treinar nunca esse episódio, embora esteja ótimo, por isso que a gente não parou. Exato. O Vale de Gaut, os caras ficaram de saco cheio da sociedade decadente e montaram o Vale de Gaut. Não vou chamar o Brasil de sociedade decadente, tá? Não vamos, assim, deixar alinhado aqui. Mas existem lugares muito melhores que o Brasil no mundo para se viver. Por que tu não sai do Brasil? Por que tu tá aqui ainda? Porque tu tem condições, tu tem... É que nem a pergunta que fizeram pro João Amoedo, né? Por que tu tá aqui? Tu tem dinheiro pra tá lá fora, por que tá fazendo aqui? Por que tu tá aqui? Tu poderia estar lá fora. Olha, sabe que vários amigos já fizeram, amigos e amigas já fizeram isso de... Tu sabe que sempre que tu tá fora, tu sempre é estrangeiro, né? Então, eu gosto muito de viajar. Quando eu viajo, eu vou no mercado público, eu gosto de ir no local que eu gosto de ir nos locals, né? Que os caras onde vão os locais, entendeu? E para interagir com a cultura e aprender um pouco com aquela cultura, né? Essa diversidade de entendimento, de visão de mundo, eu acho fantástica. Mas eu acho que para construir, aqui eu conheço a cultura, eu vou gerar um efeito. Eu tô indo daqui para fora, eu não vou ficar lá fora. E como eu quero continuar empreendendo, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar coisas com pessoas, eu gosto de construir negócios. Então, eu vou ter mais sucesso construindo aqui. Eu domino a cultura, apesar de todas as dificuldades do mundo, entendeu? Muitas pessoas que trabalham comigo há muito tempo. Então, porque a gente vai criando uma conexão muito forte. E aí essas pessoas, o grau de conhecimento facilita muito a criar um negócio novo, porque eu vou encontrar mais rápido as pessoas para aquilo ali. Então, claro que isso existe essa curva, eu posso resolver em outro país, e com o tempo eu vou conseguir isso, mas vai demorar anos. E eu não quero esperar anos para construir as coisas. Eu acho que é mais fácil construir aqui, a gente vai para fora, entendeu? Com plataforma digital, tu consegue fazer isso sem precisar estar com muita estrutura em cada país, né? E hoje a gente está com pessoas trabalhando na Forol de qualquer lugar do mundo também. Então, são coisas assim que eu acho que essa foi a estratégia que eu montei por causa disso, né? Claro que a minha ideia é que com o tempo, com esse crescimento internacional, que eu vá dedicar tempo mais para fora, e eventualmente com o passar dos anos, talvez eu tenha um pouco mais de flexibilidade, ficar algum tempinho fora, e talvez, por isso que eu também, essas empresas estando fora, eu poder
está acompanhando esse processo baseado em outros países, mas eu gosto do Brasil. Eu gosto daqui, eu gosto da cultura, eu gosto das pessoas que estão aqui, né? Eu gosto das raízes que a gente tem aqui, né? Eu tenho cidadania alemã, né? Eu poderia morar na Europa tranquilamente, né? Eu tenho capital para poder investir também, entrar como investidor e conseguir eventualmente morar nos Estados Unidos também. Eu poderia todas essas coisas, mas lá eu vou ser mais um estrangeiro, né? Então, por que não fazer aqui, construir aqui, que aqui eu tenho certeza que aqui eu vou ter mais sucesso, né? Mais rápido. Eu vou conseguir fazer mais rápido isso do que se eu fizer lá fora, né? E também tem uma coisa eu quero fazer aqui, eu quero provar que é possível fazer no Brasil, que é possível fazer no Rio Grande do Sul, que é possível fazer em Porto Alegre, aquilo que tem de mais moderno no mundo, que a gente não precisa ir para a China, para Israel, para os Estados Unidos, e a gente está fazendo aqui, não é? Isso não é um sonho, quer dizer, é um sonho, mas é um sonho que se tornou realidade, entendeu? Eu queria provar isso, e eu estou provando, eu e todos que estão junto comigo na For All, a gente está provando que é possível sim. Eu queria fazer isso também, eu também estava com esse negócio, eu não preciso ir para a China para ver, o que eu vi na China, a maior parte das coisas que eu vi lá, a gente está fazendo aqui. Tem coisas que os caras estão fazendo mais adiantado, alguns pontos, a gente é oficial, eles estão mais adiantados com a gente, mas não virou mainstream que nem na China, mas a gente está fazendo aqui. O que eu vi em Israel, a gente está fazendo aqui. O que eu vi nos Estados Unidos, a gente está fazendo aqui. Então, a gente consegue sim fazer aqui. Tem que parar com esse síndrome de vira-lata, sabe? Eu acho que a gente tem que ser crítico em relação ao nosso modelo de leis, de governo que a gente tem. Mas eu acho que a gente tem que não tem também tanto essa síndrome de... Às vezes eu não sei se a gente não se engasga demais com esses problemas que a gente viveu dos últimos anos de governos corruptos, né? Eu sou radical contra o radicalismo, né? Eu acho que qualquer radical de direita, esquerda, para cima, para baixo, para tudo que lá, para mim, todo radicalismo ele é ruim, né? Porque em certos aspectos a gente tem que aprender com todo mundo, né? Com todos, mesmo aquele que a gente não concorda, a gente tem que tentar aprender um pouco com ele, né? A gente tem que tentar entender o porquê daquela cabeça, senão a gente não vai conseguir dialogar com aquela pessoa para tentar passar uma coisa que a gente acha que é melhor para todos, entendeu? Sim. Então eu acho que essa abordagem deveria ser e eu quero que o nosso Brasil seja melhor, então eu queria fazer isso. Então, eu tenho um pouco do sonho disso, de mostrar que é possível fazer assim, o teimoso, né, o resiliente, né? Dá para fazer aqui, vamos fazer aqui, entendeu? Então, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso. E vamos tentar convencer as pessoas, né, que daqui a pouco, porque de tentar criar uma dinâmica de sociedade, de empreender e criar uma sociedade melhor, né? E daqui a pouco mostrar que é com empreendedorismo, que é com uma visão mais liberal de que o indivíduo é o principal ser que a gente tem que respeitar, e na medida que ele não ultrapassar o seu próprio, o do outro, ele está fazendo uma sociedade mais democrática, né? Numa democracia, com uma visão econômica liberal, com o empreendedorismo, a gente vai conseguir criar uma sociedade que vai gerar mais inclusão, mais acesso, nada melhor do que o emprego, né? Não existe programa social melhor do que o emprego, né? Então, sem esquecer da parte humana, que também, porque daqui a pouco, sim, também aquela direita radical conservadora, daqui a pouco ela tem uma visão equivocada e não humana, que tá errado, né? E tirar dessa história de que uma visão humana tem que ser uma visão de um cara de esquerda que os caras roubam de uma maneira equivocada, tu entendeu? Eu sou totalmente humano, eu gosto de apoiar causas, eu e minha esposa e a própria For All, a gente tá apoiando causas, várias, né? Para melhorar a sociedade, tentar gerar maior inclusão, e essas coisas todas, eu acho que fazem parte desse grande ecossistema da pessoa, ser humano, empreendedor, que a gente tem que tentar passar esses cases para poder ajudar as pessoas a ter uma sociedade melhor, né? Eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem esse dever, essa obrigação como empreendedor de fazer isso. Sensacional. Muito boa. Resposta honesta. Muito honesta essa resposta. Antes da gente terminar, nos dê a tua dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Estou aqui em cima, na frente deles aqui. Driving Digital Strategy. Acho um livro fantástico, um livro novo. Estou lendo ele agora. Comprei agora nos Estados Unidos. Eu gosto de livro em papel. Eu tenho uma coisa old para revelar para vocês. Eu não gosto disso aqui. Eu não sei porque isso é meio... Né? Tem os clássicos, né? Eu acho que todo mundo tem que ler Jim Collins, todo mundo tem que ler Rancharan. Acho que são coisas que são básicas. Qualquer cara que quer ler tem que ler esse tipo de livro, né? Então, aqui no meu... Tu falou, eu gosto de ler biografias, né? Então, Sonho Grande, De um Gole Só, da Ambev, do 3G, eu acho que são livros muito bacanas, né? Tem o Roger Federer, eu li o livro dele, Steve Jobs, Elon Musk,
Os caras todos, o livro todo. Não, aí tá bom, aqui. acho que o pessoal... Eu acho que o É pessoal só o Gonçalves, ele já tem muito livro pra ler nos outros episódios. o pessoal tá com a biblioteca gigante. Uma listinha pra vocês aí, de Boa. livros que eu gosto, assim, coisas que são, acho que são clássicos, assim, que são imperdíveis, né? Ótimo. Vai estar tudo na show notes, então, pro episódio. E lembrando, pessoal, quem entrar para comprar livros indicados pelo Tapa, entre pelos nossos links da Amazon no nosso site para ajudar aqui o programa. Acho que, então, foi um baita episódio, tanto em conteúdo, trajetória, como duração. Aí de quem reclamar da duração, que a gente tem feito episódio curto, não é verdade. Então, Zé, considerações finais, então, para encerrar o programa. Bom, gente, eu acho tudo que é aquilo que possa ajudar a gente a ter uma sociedade melhor, que a gente possa ter uma sociedade que vai evoluir com maior dignidade, o ser humano, o indivíduo, né, eu apoio, né, eu acho legal o trabalho de vocês, eu acho que a gente tem uma causa aí, que é a causa liberal, que eu acho que é uma causa que a gente compartilha aí, que eu acho que é por aí que a gente vai buscar uma sociedade melhor, né, a gente não precisa, podemos dar como case, assim, Austrália, Nova Zelândia, países que eu admiro, que eles implementaram isso com muita, quer dizer, eles conseguem um equilíbrio entre o avanço, a tecnologia, o ser humano, respeito individual e muita liberdade. Deixa o mercado trabalhar que a gente consegue resolver muito problema, né? Então não atrapalha menos o governo, né? Então, eu acho que tem um ponto, talvez para finalizar, que eu acabei não falando, que eu acho que a gente tem um equívoco no Brasil, né? O Brasil precisa estar escrito numa lei que pode fazer. Se não está escrito, não pode. E a lógica americana, a lógica britânica, a lógica da Austrália se não está escrito que não pode, pode. Eu acho que aí está um princípio, né, muito complicado, que atrapalha muito o Brasil, e a burocracia, a sua burocracia, cria dificuldade para vender facilidade, né? Isso atrapalha muito o Brasil. Eu acho que se a gente pudesse ter um trabalho forte, né, de simplificação e mudança desse modelo mental, eu acho que talvez aí está a raiz de muitos problemas que a gente enfrenta. Eu acho que se a gente quer uma economia liberal, se a gente quer uma visão de uma sociedade liberal, ela deveria passar por essa mudança de conceito, desse conceito mais britânico. E a China, se tu vai ver, na verdade, a economia liberal da China, a lógica é totalmente liberal, inspirada na Austrália, né? Então continuaram totalitários, mas nisso aí. Então acho que se a gente puder ter uma sociedade melhor, acho que ela parte por trabalhar uma ruptura desse conceito também. Acho que esse é um ponto importante. Sensacional. Muito obrigado pela entrevista. Adorei. Parabéns pela trajetória. Continue gerando valor aí para nossa sociedade. E parabéns para vocês também. Não, parabéns para vocês pelo programa. Feliz de estar participando com vocês aí. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. E até a próxima, então, Zé. Vamos discutir aquele teu governo digital lá. Tá bom? Até mais. Abraço. Parabéns. Valeu.